Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. A paz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz excelsa, soberana e divina, que excede todo entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, dentro de você e através de você. Onde formos, que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor possa estar alcançando vidas para a glória do nome de Jesus e fazer discípulos para o Senhor é a minha missão e a sua missão. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro São Luís, na grande cidade de Betim, Minas Gerais. Meus irmãos, minhas irmãs, se você ainda não é inscrito aqui no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, inscreva, aciona o sininho para que sempre tiver uma mensagem nova, certamente o YouTube te avisa e que você possa desfrutar, ser abençoado e compartilha deste canal ali na sua igreja, ali no seu local de trabalho, ali no seu Zap, ali na sua rede, nas suas redes sociais. Compartilha, dá o acesso para as pessoas, o link, para que as pessoas possam ser abençoadas para a glória do nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 29/10/2020, o mês de outubro está prestes a findar-se, pois assim temos apenas 2 dias e algumas horas para o mês de outubro acabar, porque domingo já é 1º de novembro, mas louvado seja o Senhor. Vamos ficar com um dia de cada vez, porque para mim e para você nós temos o hoje e o agora, e cremos que o Senhor continuará a nos abençoar no nome de Jesus. É um prazer, é uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos para uma reflexão da palavra do Senhor e cremos que o Senhor vai abençoar abundantemente no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, é momento de oração. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, por essa noite, pelo privilégio de estarmos na tua presença santa nessa quinta-feira, que o Senhor possa abençoar abundantemente e ricamente cada irmão, cada irmã, cada lar, cada matrimônio, cada casamento, cada família, Senhor, de uma maneira especial, trazendo salvação, reconciliação, libertação, cura, transformação, restauração, meu Deus e meu Pai, endireitando as veredas do teu povo, para que o teu povo possa triunfar de glória em glória, de vitória em vitória, sendo prósperos, bem-sucedidos e muito abençoados para a glória do teu nome. Senhor, abra o nosso coração para que possamos entender a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos, meu Deus, de uma maneira especial, ouvir, entender e colocar em ação com o nosso coração totalmente rendido ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que os empecilhos, que os embaraços caia por terra, que as fortalezas sejam anuladas, destruídas, rechaçadas no poder e na autoridade que há, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu oro no nome de Jesus. A todos eu abençoo, crendo, Senhor, que a tua palavra trará edificação, consolação e exortação para a glória do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor, que nessa noite está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo de número 18. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, e o tema da nossa meditação é: o Senhor lhe abriu o coração. Está escrito assim na palavra do Senhor: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois
que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado ou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Diga comigo: louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser glorificado, de ser magnificado, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o eterno Criador. Ele é o soberano, o excelso, supremo Salvador, o grande eu sou que sou, o grande Yahvé, que na pessoa de Cristo Jesus é o Yeshua Hamashia, o Cristo ungido. É Ele que abre o meu coração e abre o seu coração pelo Espírito Santo para que possamos compreender, colocar a palavra em ação, colocar a fé em ação de uma maneira extraordinária, lutarmos as nossas lutas espirituais no nome do Senhor e vencer, vencer e vencer. Nos diz aqui as Sagradas Escrituras que era a segunda viagem missionária de Paulo, certamente já não estava mais na companhia de Barnabé, e muito menos na companhia de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, mas Paulo tinha elegido, escolhido Silas, e também um judeu, filho de uma judia, mas porém de pai grego, chamado Timóteo. E Lucas, o médico amado, fazia parte dessa segunda viagem missionária, porque aqui, quando ele fala fomos ou somos, fomos à oração e aí por diante, ele está incluindo. O escritor aqui é Lucas, então automaticamente, creio eu que ele fazia parte dessa segunda viagem missionária. E propriamente dita, essa segunda viagem missionária, quando Paulo teve uma visão, certamente, de uma maneira extraordinária, no versículo número 9 do mesmo capítulo de número 16, ele teve uma visão de um varão o convidando para passar a Macedônia e o ajudar. E aí Paulo entendeu aquele sonho, aquela visão, contou para os companheiros de viagem e eles entenderam que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, estava chamando eles, agora pela primeira vez, para pregar o Evangelho, propriamente dito, pela primeira vez na Europa. A Macedônia aqui era uma cidade que fazia parte da Europa. E aí, quando eles começaram, certamente, a anunciar o Evangelho, no versículo de número 13, nos diz de uma maneira clara que no dia de sábado, eles foram para a beira de um rio, de um ribeirão, de um riacho, sabe? De um rio, de um local que tinha, com certeza, água corrente. Eles foram para ali porque eles distinguiu ou entendeu e indagaram e chegaram à conclusão que poderia ter um ponto de oração naquele lugar. Quando ali eles chegaram, eles depararam com as mulheres que estavam, com certeza, trabalhando, podemos assim dizer, lavando alguns tecidos, lavando roupa e aí por diante. E eles
liderado agora por Paulo, que é o apóstolo Paulo, certamente começou a pregar o evangelho, a ensinar. E aí nos diz a Escritura, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito poderosa, versículo 13: e no dia de sábado saímos fora das portas, ou seja, das portas da cidade, que era Filipos, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres. Falamos, olha, o escritor está dizendo falamos, ou seja, ele está incluído nesta viagem. É Lucas, o amado médico. As mulheres que ali se ajuntaram. E aí diz a escritura que Lídia, uma vendedora, uma comerciante ali da cidade de Tiatira, que certamente ficava ali naquela região da Ásia Menor, ficava naquela região ali, a cidade de Tiatira. E aí, com certeza, principalmente Éfeso, logo a seguir, depois capítulo de número 19, Paulo está pregando ali, e com certeza era na Ásia Menor. Mas a cidade de Tiatira, então ela residia na cidade de Tiatira, era uma mulher rica, era uma mulher comerciante, vendedora de púrpura, ou seja, pegava tecido, podemos assim dizer, estilo carpete, tapete, ou mesmo tecidos de lã, e era tingido, com certeza, numa cor muito bonita, geralmente púrpura, podemos falar de um azul, bem azul, ou então roxo, e aí por diante. Então, eram tecidos. E ela era uma comerciante. E aí nos diz a Escritura Sagrada que essa mulher servia a Deus. Com certeza que ela cria em Deus, mas não era uma mulher totalmente salva pelo evangelho do reino, pelo evangelho da graça e da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nem tinha ainda ouvido falar que existia o Cristo Salvador, que foi crucificado no Calvário em nosso favor, que pagou um preço pela nossa redenção, pela nossa justificação, de uma maneira extraordinária, ou seja, foi pregado numa cruz e foi colocado no sepulcro, ressuscitou o terceiro dia. Talvez ela não conhecia esta mensagem, ainda que ela servia a Deus. Era uma mulher que com certeza temia o Senhor, ela é uma mulher que cria no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Ela cria, ela confiava, ela acreditava de todo o coração que tinha um Deus soberano e excelso. E é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez ela ainda não conhecia a mensagem salvadora do Yeshua Hamashia, do Cristo, do Messias, do Salvador. Mas ela servia a Deus. Mas aí, quando Paulo e os demais companheiros, principalmente Silas e Timóteo, acompanhado também por Lucas, começou a anunciar, principalmente o líder Paulo, pregando, ensinando certamente o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, o evangelho da graça e da verdade. Nos diz a Escritura Sagrada, é muito claro, é o tema da nossa mensagem. O Senhor lhe abriu o coração. Irmãos, se o Senhor não nos abriu o coração pelo Espírito Santo, não há conversão, não há arrependimento, não há verdadeiramente uma entrega total ao Senhor para recebermos o perdão, para recebermos a salvação, para recebermos a libertação, a cura divina, recebermos a bênção total do Senhor que vem através da salvação. Mas o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser ensinado. E precisa do Senhor abrir o entendimento, abrir a mente. Quando a Bíblia diz abrir o coração, é abrir o entendimento, abrir a mente para ela ouvir e entender o que está sendo falado pelo evangelista, pelo pregador, pelo apóstolo, pelo discípulo, pelo pastor, pelo missionário, pelo presbítero, pelo bispo, e aí por diante, pelo diácono, pelo obreiro, um cooperador,
Sim, meus amados irmãos, é necessário. E aqui um ponto muito importante. Quando eu e você saímos para evangelizar, saímos para pregar o evangelho, saímos para fazer uma visita, quando podemos visitar um lar, quando vamos fazer um evangelismo na praça pública, ou quando podemos visitar uma cadeia, uma penitenciária, um hospital, com um grupo de visita em um hospital, num leprosário, ou num asilo, sabe? Numa casa de recuperação. Devemos orar ao Senhor para que o Senhor prepare os corações para receber a semente bendita, genuína do Evangelho. Porque às vezes, irmãos, a gente prega e as pessoas ouvem, ainda que a palavra não volta vazia, mas às vezes não há conversão naquele momento. Mas quando nós oramos e pedimos ao Senhor para abrir o entendimento, descauterizadamente, amarrarmos pelo poder e autoridade do nome de Jesus os demônios, sabe? Que fica manipulando, fechando a mente das pessoas, endurecendo o coração para as pessoas não entender o que está sendo falado, não presta atenção. Aí, meus irmãos, quando nós oramos, amarramos os demônios, pode ter certeza que o Senhor tem sempre as pessoas que hão de converter, hão de servir o Senhor. Paulo começa a pregar, ele vai para a beirada de um local que achava que tinha água, era a beirada de um rio, e tinha verdadeiramente um riacho, tinha ali verdadeiramente um rio, tinha ali verdadeiramente algumas águas, e aí Paulo começa a ensinar. E esta mulher, que já servia a Deus, aí o Espírito Santo entrou em ação para abrir o entendimento, abrir o coração daquela mulher chamada Lídia, para que ela compreendesse o que estava sendo dito pelos pregadores, dito pelos evangelistas, dito pelos mensageiros da Boa Nova. Oh, meus irmãos, isso é muito lindo. E aí nos diz a Escritura que o Senhor abriu o coração. Quando eu e você estamos pregando a palavra, somos parceiro do Senhor, somos parceiro do Espírito Santo, estamos fazendo a obra do Senhor para glorificar o nome do Senhor. E pode ter certeza, a palavra é a boa notícia, a palavra funciona, a palavra salva, a palavra reconcilia, a palavra perdoa, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra nos lava de uma maneira extraordinária. A palavra cura, a palavra tira da prisão os presos, põe em liberdade os cativos. Com certeza que sim, meus irmãos. Onde o homem não pode fazer absolutamente nada, a palavra do Senhor pode. A palavra do Senhor, quando é pregada dentro de uma prisão, pode ter criminosos terríveis, violentíssimos, mas a palavra, certamente, ela esmiuça a penha. A palavra é um fogo. A palavra é como a água. A palavra é como um martelo, como diz Jeremias, que esmiuça a penha. Diz o Senhor, a minha palavra é como fogo. A minha palavra é como um martelo que vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. E tem um ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que o refrão é que fura. E é verdade. A palavra tem esse poder de penetrar, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosíssima, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para cá, mas corta para lá também. Então, o Senhor abriu o coração daquela mulher, ô Deus de família, ô Deus bendito, Deus maravilhoso, ô meus irmãos, se você tem sede da palavra, pode ter certeza, quem tem sede, o Senhor tem prazer de saciar. Quem tem fome, o Senhor tem prazer de dar o alimento sólido, poderoso, bendito para aquela pessoa que tem fome e tem sede. E a palavra é como um alimento, ela é um pão, mas também ela é uma água fresca para, com certeza, com certeza, com certeza, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, refrigerar a alma,
aflita, cansada, oprimida, abatida, sabe como é que é? Sim, ela tem esse poder, ela tem essa habilidade. E aí, depois da palavra pregada, a mulher entendeu, certamente com a pregação da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, certamente a palavra pregada, a palavra ensinada, pregou batido nas águas, e ela e a casa dela converteu ao Senhor e foi batizada num só instante. Não diz quantos, mas a palavra é bem clara, bem clara, bem clara, bem clara, viu? Bem clara. Que depois que foi batizada, casa, ela e a sua casa está falando de família, está falando de outras pessoas da família que também aceitaram a fé de uma maneira muito clara, de uma maneira objetiva. O Senhor conta, meu irmão, em cada lar, pelo menos com um. Se o Senhor puder contar em cada lar, que pode ter 100 pessoas dentro da família, ou seja, irmãos, irmãs, genro, nora, cunhado, cunhado, sobrinho, sobrinho, neto, bisneto e aí por diante. Tem família que é composta de mais de 100 pessoas, de 40, 50, 70, 80, sim, e aí por diante. Tem família que às vezes, família que tem 8, 9, 10 irmãos, todos casados, e aí por diante, que tem 3, 4 filhos, e aí, às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso, sabe? Às vezes acontece. Ter mais de 60 pessoas numa família. Não é o caso aqui, claro. Mas eu estou só te dizendo para você entender. Mas aqui a família aceitou a fé. Por causa de quê? De uma mulher que servia a Deus. Era uma mulher rica, mas ela temia o Senhor. Ela acreditava em Deus. Ela tinha uma fé no Senhor. A Bíblia está dizendo que ela servia ao Senhor. De alguma maneira, ela servia ao Senhor. Aí o Senhor envia quem? Os obreiros, os missionários. O apóstolo Paulo, seguido de Silas, de Timóteo, Lucas, para levar o evangelho até esta mulher. A Bíblia não fala que as outras que estavam ali creram naquele momento, mas pelo menos Lídia, que o Senhor lhe abriu o coração, além dela converter agora ao evangelho do reino, o evangelho da graça e da verdade, ela e a casa dela. E eu penso que ali começou uma congregação, porque nos diz as escrituras sagradas, aqui, o versículo de número 15, que ela constrangeu, ela diz aqui, versículo, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, ou seja, nos pediu, nos chamou, os rogou, pediu com insistência. De que maneira? Dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E diz a Escritura que ela os constrangeu para ir para a casa dela. Era uma mulher de posse, porque ela não estava recebendo apenas um, ela estava recebendo os companheiros de viagem, que eu falei o nome de 4. Pode ter outros que a Bíblia não fala, mas pelo menos esses 4 eu tenho como convicção que estava Paulo, Timóteo e Silas. E também Lucas, porque o escrito aqui é bem claro que Lucas fazia parte daquela equipe. Pelo menos esses 4 estavam juntos, mas poderia ter outros. Já parou para pensar? E essa mulher os constrangeu, ou seja, ela tinha uma casa boa, uma casa grande, ela tinha condição de sustentar os obreiros do Senhor com pão, com um café da manhã, com lanche, com almoço, pelo menos 3 refeições por dia ou 4 refeições por dia, e ela os constrangeu a isso. Ô, meus irmãos, ô, minhas irmãs, quando nós convertemos, nós temos prazer nas coisas santas, temos prazer em ouvir o evangelho, temos prazer em ajudar os obreiros, os missionários, a obra do Senhor. Hoje, se a pessoa converter e não está fazendo nada disso, alguma coisa está errada com ele. O Deus dele não é o Deus verdadeiro, ou ele está dividido entre Deus e Mamon, Deus e a riqueza, e aí por diante. Ou então ele ama mais as coisas do que as pessoas.
porque aqui eu vejo isso bem explícito. Esta mulher chega a constranger a eles, não apenas convidou, rogou, insistiu, mas com certeza os constrangeu para ir para a casa dela. E eles foram. E o final do capítulo de número 16, depois que Paulo e Silas apanha, e depois que eles vão presos, mas eles fazem a obra ali na vida daquele carcereiro, na casa do carcereiro, quando é os últimos versículos do capítulo de número, na verdade, o versículo de número 40 do capítulo 16, eles retornam novamente para a casa de quem? Para a casa de Lídia. Era uma mulher que sabia receber as pessoas. Por isso a Bíblia diz que ela servia a Deus. Já servia a Deus, mas não era uma salva 100%. Precisava da mensagem, da boa nova de Cristo. E o Senhor a enviou. A Europa, Macedônia, cidade de Filipe, era a primeira cidade ali na região da Macedônia que pertencia, já agora era uma cidade europeia, pertencia à Europa. Sim, sim. E essa Macedônia, acho que existe até nos dias de hoje, e pertence à Europa, sim. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, eles foram para ali e ficaram ali com certeza, ensinando, pregando, e penso eu que ali se tornou uma congregação. Mas os versículos que seguem, os versículos próximos agora do versículo 16 a seguir, algo me chama muita atenção, meus irmãos. Porque enquanto tinha uma mulher que cria em Deus, que o Senhor encarregou de enviar os obreiros, os missionários, para aquele local na beirada do rio, porque tinha pessoa ali sedenta e faminta, que clamava por uma salvação, clamava por algo mais de Deus. Nosso coração tem que ansiar mais de Deus, mais da palavra, aprendermos mais, dons espirituais, dons ministeriais, para fazermos a obra do Senhor. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas enquanto tinha uma mulher que era fiel a Deus, quando ela converteu, ela chega a constranger eles e falar: se vocês avalia, olha para a minha conduta, olha para o meu jeito, olha para ver se verdadeiramente eu converti, se eu tomei um banho de rio, ou se eu converti verdadeiramente, se eu morri para o mundo e nasci para o meu Senhor Jesus Cristo. Os constrangeu e chegou a dizer para eles: olha, se vocês julgam, se vocês me consideram fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E os constrangeu. Você sabe o que é constranger? É insistir. É uma pessoa ser insistente. Não, eu não quero comida, não, mas faço questão que você coma. Eu não quero esse lanche, eu não quero café, não. Eu faço questão que você lancha. Eu faço questão que seja uma obra completa. E aí eles foram para a casa dela. Mulher fiel ao Senhor. Mas quando nós entramos nos 3 versículos seguintes, nos diz agora que tinha uma jovem, que era escrava de uns senhores e, além de tudo, escrava do diabo com seus demônios. Uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhava, podemos assim dizer, um presente bem próximo e até mesmo um futuro distante ou talvez próximo. Mas como, pastor? Era o diabo. Era o espírito mau que dava as revelações para aquela mulher. Meu Deus! Então nós devemos ficar muito atentos, porque pode ter revelação verdadeiramente da parte do Senhor, mas também pode ter revelação da parte do inimigo. Pastor, isso não existe, não. Não existe, não. Esses 3 versículos aqui, versículo 16, 17, 18. Ele não fala para você, não é isso, não? E tem mais. Tem mais. O espírito mau que estava nessa escrava do diabo era escrava de uns senhores que a dominavam, que certamente a maltratava, e aí por diante, usava esse dom maligno que existia na vida dela para ganhar dinheiro. Como se fosse
uns cafetão, podemos assim dizer, ainda que o caso aqui é diferente. Cafetão, pelo que nós entendemos, são pessoas que infelizmente escravizam moça para outras práticas libidinosa, cruel e perversa. Mas aqui era como se fosse isso. Esses senhores aqui, ó, a obrigava ela a adivinhar um presente e até mesmo um futuro próximo, enganando alguém, e com isso eles recebiam uma grana preta. Ou seja, a fonte de renda daqueles homens era a moça do espírito de adivinhação. E o que é pior, viu? O que é pior? A adivinhação dela não é que, até certo nível, era verdadeiro? Era, sim. Por quê? Porque a Escritura está dizendo que Paulo e os outros missionários, ao ir para o local de oração, certamente já tinha um local definido como um ponto de pregação para eles, um ponto de evangelização e um ponto propriamente dito de pregação do ensino da palavra. Essa moça saiu atrás deles e começou a ajudar eles a pregar o evangelho. Como é, pastor? O que você acabou de falar? É isso mesmo que você ouviu. Começou a bradar em alta voz atrás dos apóstolos, atrás dos missionários. Esses homens que vos anuncia a salvação, ou a palavra da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Sim ou não? Nisso, irmãos, ela não estava mentindo, não. Porque aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e eles anunciavam, era a palavra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo ou do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ainda que, naquela região, se os judeus ouvissem isso, entendia que ela estava falando do único e verdadeiro Deus, do Yahvé, que na nossa versão em português chama de Jeová. Os judeus poderiam entender que era Yahvé. A Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e a casa dela, que foi batizada, entendiam que era o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas agora os outros que habitavam ali, que ouvia, podiam entender que era um ídolo chamado Zeus, que também poderia entender que esse Deus Altíssimo era uma entidade maligna chamada Zeus, um ídolo daquela região. Mas ela estava falando mentira? Não, irmãos. Ela estava falando verdade. Paulo era servo do Deus Altíssimo. Silas era profeta, servo do Deus Altíssimo. Timóteo era servo do Deus Altíssimo, já tinha convertido ao Evangelho de Cristo. Lucas já tinha escrito o Evangelho de Lucas. E Atos dos Apóstolos estava em formação. Pelo menos esses 4 era servo do Deus Altíssimo. Estava anunciando a palavra da salvação, verdade absoluta. O que ela falava era verdade absoluta nesse caso, mas a vida dela não era uma verdade. A vida dela era uma mentira. Por isso é necessário termos discernimento espiritual para não sermos enganados. Porque o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, se o diabo puder, ele encara em anjo de luz, se possível for, para enganar até os escolhidos. Isso ela fez um dia? Não, irmãos. Está claro no texto. Ela fez isso por muitos dias.
Certamente o apóstolo Paulo era um homem espiritual. Estou falando do apóstolo Paulo, viu? E o inimigo que usava esta moça, o espírito de adivinhação, que usava ela, na boca dela, ela estava falando a verdade, porque eram servos do Senhor e eles estavam ali anunciando a palavra de salvação. Isso era verdade absoluta. Mas a moça não era verdadeira, ela era falsa, ela era mentirosa, ela era enganadora, porque ela era escrava do Satanás. Então, meus irmãos, nós devemos ficar muito atentos. Devemos buscar discernimento espiritual. E discernimento vem pela palavra. Discernimento vem pelo conhecimento. Porque quem não tem conhecimento está em trevas. Quem tem conhecimento está na luz. E a luz tudo revela, tudo mostra, tudo esclarece. Por isso, meus irmãos, não adianta. Às vezes ter 10 anos de igreja, 10 anos de fé, mas não lê Bíblia. Não tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não tem uma vida de oração. Não busca discernimento espiritual. Discernimento espiritual é um dos dons do Espírito Santo. Discernir é isso. Aconteceu por muitos dias. Quem sabe que em algumas idas do servo do Senhor para evangelizar, ela juntou, às vezes, aquela equipe de missionários. E aqueles que fosse, assim podemos assim dizer, né, neófitos, ou seja, neném na fé, ainda que não tinha ali neném, todos eram homens aprovados, provado e aprovado, homens, homens que a terra não era digno daqueles homens pisar nessa terra corrompida, homens santos, homens de Deus abençoados. Mas quem sabe que em alguns momentos passou pela cabeça de algum deles. Essa moça está precisando de agregar a nossa equipe missionária, porque ela tem uma eloquência, ela tem um timbre de voz muito bonito, fala muito forte, fala com muita convicção, fala com muita ousadia, mas sem poder nenhum. Falar com ousadia sem poder nada resolve. Falar com ousadia de conhecimento humano e terreno e não ter unção resolve muito pouco. Não converte nenhum. 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 Se converter é um engano, né? Aí vai ser enganado também. Porque a vida daquela moça era uma mentira, porque ela era escrava do Satanás. Ela era escrava dos demônios. E, além de tudo, era escrava também de uns, podemos dizer, de uns charlatões ou cafetões que a escravizava e fazia com que ela desse muito lucro para eles, a fonte de renda dele. Diga de passagem, Paulo e Silas só apanhou na praça pública e foi parar naquela cadeia, é por causa dessa cena aqui, ó. É por causa disso aqui, tá bom? Por causa disso aqui. Os versículos discorrem a seguir, principalmente o versículo 25 a seguir, nos conta muito bem isso aqui que aconteceu. Era por causa disso aqui, que eles apanharam de vara na praça pública e certamente ainda foram presos ainda. Mas na prisão eles fizeram uma obra extraordinária para a glória do nome de Jesus. Porque o servo do Senhor é assim. Ou solto ou preso. Ele está preso ao Senhor, preso através do reino, através do chamado, através da graça, do amor, da misericórdia, da palavra, e aí por diante. E ele, aonde vai, ele é uma bênção. E aí, meus irmãos, Paulo indignado, podemos assim dizer, Paulo ficou chateado, bravo, indignado mesmo, chateado. A Bíblia é bem clara quando diz aqui, ó, bem clara quando diz aqui. Olha aqui para você ver, ó. Isto fez por muitos dias, mas Paulo perturbado. Esse perturbado é que é indignado. Uma indignação espiritual. Por isso é bom discernimento. Por isso é bom conhecimento. Porque já parou para pensar? Se não fosse obreiros verdadeiros, podia colocar essa moça na equipe missionária, né? Porque, afinal de contas, ela estava pregando, sim ou não? Estava, irmãos. Ela bradava em alta voz nas esquinas, nas praças públicas, nas ruas. Esses homens que vos anuncia a palavra da salvação é servos do Deus Altíssimo. Deus me livre, hein? Colocar o próprio demônio, o próprio diabo com seus demônios para fazer parte da equipe missionária. Está amarrado no nome de Jesus. Hã?
Colocar de obreiro na igreja, hein? De pregador, de levita, de músico, hein? Já parou para pensar? Que horror! Que tristeza! Isso é muito importante, irmãos. Entendimento e discernimento. Porque às vezes a pessoa fala, mas a vida não condiz com o que fala. Ela falava que era serva do Deus Altíssimo, mas ela não era uma pregadora, ela não era uma discípula, ela era falsa. A palavra que ela falava era verdadeira, mas ela era falsa, ela não serve de Deus, não. Lídia era fiel a Deus. Deus abriu o coração de Lídia, mas dessa daqui, não. Ela estava dominada pelo demônio. Mas aí, Paulo, perturbado, indignado, buscou discernimento, certamente orou, buscou do Senhor Jesus, buscou do Espírito Santo, e o Senhor certamente o orientou. Isso é engano, Paulo. Paulo, indignado, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito mau saiu, fechei a Bíblia, foi embora, e o lucro daqueles cafetões acabou. Por causa disso, o servo do Senhor foi parar na praça pública, tirou a roupa deles, bateu neles, foi parar no cárcere interior, preso com os pés e as mãos, com grilhões do tronco, mas por volta de meia-noite eles louvavam o Senhor. E aí o que aconteceu? Uma obra grande foi feita ali. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem um terremoto santo para fazer em você. Mas cuidado, viu? Nem tudo que nós ouvimos devemos colocar em ação, não. Devemos julgar para ver se aquilo que nós ouvimos se verdadeiramente condiz com a Escritura, se edifica, se exorta ou se consola. Conhecimento, discernimento é importante. Paulo tinha os dois. Mandou o bicho embora, o bicho foi embora na mesma hora. Já parou para pensar? Hein? Nos dias de hoje, a pessoa chega, às vezes numa congregação, logo a seguir, o líder, se não tiver o entendimento, hein? Para fazer muito número, né? Pega no laço e põe lá. E aí? Já teve situações de congregação que eu dirigi, de às vezes a pessoa sair para fazer uma visita numa congregação, o líder já quis dar o uniforme de diácono. Deixa isso para lá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós vimos, Senhor, duas obras sendo feitas extraordinárias. Primeiro, em Lide, na sua casa, com toda a família converteu, serviu o Senhor, e eu creio que ali se tornou, meu Senhor, uma casa de oração. Oh, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Porque creio, Senhor, que a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, Senhor, com certeza que o início pode ter sido ali na casa de Lídia, aquela vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Converteu ela e a casa dela. Depois, meu Senhor, dessa obra tão linda, tão maravilhosa, de uma mulher que se tornou ela e a casa dela verdadeiramente fiel a Cristo, os discípulos, meu pai, encontram com engano, mas na boca do engano saía a verdade. Mas, meu Deus, mentira não prevalece para sempre. Engano não prevalece para sempre. Porque o homem do Senhor, o servo do Senhor, indignado, repreendeu aquele espírito de adivinhação e na mesma hora ele foi embora. E aquilo, meu Deus e meu pai, de engano, aquilo que era fonte de lucro, de engano, certamente, meu Deus, foi extirpado para a glória do teu nome. Nos dê discernimento, nos ajuda para a glória do teu santo nome. Eu estou orando, eu estou abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, que os corações sejam abertos para receber a tua palavra, converter e crer. Lar seja transformado e abençoados para a glória do teu nome. Eu estou repreendendo o engano, estou repreendendo a mentira, estou repreendendo, meu Deus, todo levante do diabo com seus demônios, todo espírito mal da escravidão,
Porque aquela mulher, Senhor, era escrava não do Senhor, ela é escrava, Senhor, do engano. Ainda que pela boca dela, em alguns momentos, saiu verdade, mas a vida dela não condizia com aquilo que ela falava, Senhor. Ela falava, mas certamente a vida era um engano. Que não seja assim com nenhum de nós, com nenhum do teu povo, e que o teu povo não seja enganado, mas pelo contrário, teu povo seja sempre um povo santo, um povo fiel, um povo obediente, um povo generoso, um povo, meu Deus, que busque, que louve o Senhor, fazendo a tua obra, como foi esses obreiros, Senhor. Ao mesmo tempo que uma casa foi salva, uma outra certamente foi liberta do engano para a glória do teu santo nome. Ainda que em primeiro momento não houve conversão dessa jovem, Senhor, mas pelo menos o que enganava foi embora para a glória do teu santo nome e ela se tornou livre, Senhor. E de repente se tornou até uma serva do Senhor depois, para a glória do teu santo nome. Nós oramos e abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fiquem em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo muitos abençoe e os guarde, no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Até domingo, às 19 horas, com a outra mensagem novinha, quentinha, saindo do forno para o nosso coração. Deus abençoa. As nossas mensagens agora será domingo às 19 e quinta-feira às 20 horas. Deus abençoa. Graça e paz. Amém.